Oséias capítulo 10 diz assim: semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. O profeta Oséias, ele tinha um ministério de chamar o povo de Israel, naquela época, ao arrependimento. E a sua profecia, de modo resumido, de modo geral, era mostrar, apontar o pecado e avisar dos julgamentos de Deus contra um povo que, francamente, se recusava a mudar, se recusava a fazer as mudanças que Deus tanto pleiteava e mostrava e tratava, trazendo seus julgamentos. E esse ministério que ele tinha, o de Oséias, é tão atual e contemporâneo hoje como nunca. Vivemos num mundo onde as pessoas, de modo geral, e muitas vezes eu incluo pessoas da igreja, não necessariamente dessa igreja, mas pessoas que estão em igrejas locais, talvez dessa igreja também, e não só apenas ao mundo como o mundo perdido, o mundo afastado de Deus. Lembrando que aqui era o povo de Israel. Então Oséias não estava profetizando para as nações ao redor, Oséias estava profetizando para o povo de Israel, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam as obras de Deus, que haviam experimentado a mão de Deus. Então, se a gente fosse contextualizar, seria justamente isso, trazer a palavra e a advertência e o aviso ao povo de Deus. E o pecado, como sempre, era o caso em Oséias, como hoje, ele precisa ser mostrado e o aviso precisa ser dado, porque um dia a conta chega, um dia a fatura vence e chega na hora de acertar as contas com Deus. Em Eclesiastes 8, versículo 11, nós temos um versículo que explica um pouquinho o porquê que as pessoas abusam da paciência e da misericórdia de Deus. Eclesiastes 8:11 diz assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Deus, em sua paciência e misericórdia, não traz o juízo, não traz aqui o resultado, o salário do pecado, da má obra, não vem imediato. Muitas vezes Deus dá tempo para que a gente possa mudar, refletir, se arrepender, mas ele não vem de imediato, e por causa disso, muitas pessoas tomam essa paciência, essa demora, podemos dizer o termo aqui, a demora entre o pecado e o salário do pecado. Muitas vezes as pessoas ganham um senso de falsa segurança, achando que eu sou uma exceção, isso acontece com os outros, nunca comigo, eu estou muito bem, mas um dia, como eu disse, um dia a conta chega. Um dia ao acerto de contas. E muita gente brinca com a paciência e brinca com a bondade de Deus, e é algo muito perigoso. E é o que estava acontecendo aqui, como nós veremos, com o povo de Deus nos tempos de Oséias. O tema de hoje nós tiramos do versículo 13, onde termina, ou no meio ali, quase no final, fala: porque confiaste no teu caminho. O versículo 13. E o tema de hoje será: não confie no seu próprio caminho. Não confie no seu próprio caminho. Esse caminho que nós lemos no versículo 13, lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos seus poderosos. Então esse caminho próprio, esse caminho que as pessoas optavam, ele era um fruto da mentira. Era um resultado da mentira da multidão dos teus poderosos. Quem seriam os poderosos? Seriam as pessoas que exercem influência, as pessoas que ditam as normas, as pessoas que estão encarregadas. Hoje em dia, nós podemos dizer que os poderosos são as pessoas que detêm o seu poder
de fazer a cabeça, de formar e forjar opinião, de ter influência, seriam os poderosos. Tá? Então, esse caminho próprio vem dessa mentira, vem disso que é pregoado e espalhado, é a mentira, é o engano que este mundo ensina e promove. E que muitas vezes essa mentira, esse engano, ele entra e infiltra nas igrejas. Como que ele faz isso? Entrando e infiltrando na mente e nos corações do povo de Deus. Lembrando, Oséias aqui está profetizando para o povo de Deus. Mas haviam pessoas, os poderosos, os que tinham poder de influência na sociedade deles, eles estavam trazendo essas mentiras. E essas mentiras então infiltram na mente, infiltram no coração das pessoas, e consequentemente você tem igrejas. O que é uma igreja? É um grupo de pessoas. Igreja não é a placa na frente, não é o prédio, não é as instalações. Igrejas são as pessoas que se reúnem, pessoas salvas, batizadas, com o propósito de buscar a Deus, que se reúnem, se ajuntam. A palavra igreja, que é a tradução da palavra eclesia, literalmente quer dizer uma convocação chamada para fora. Uma convocação do povo de Deus chamado para fora do mundo para se juntar. Então isso aqui é agora uma igreja. Mas quando acabar o culto, daqui a 4 horas... Tô brincando. Quando acabar o culto logo mais, isso aqui não vai ser uma igreja. A igreja foi-se embora. A igreja ficou dispersa. E aqui vai ser simplesmente 4 paredes, um teto e tudo que tem dentro. Mas não será mais uma igreja, tá? Apenas o local onde a igreja se reúne. Então é assim que uma igreja se corrompe. É aceitando as ideias, as mentiras, o engano do mundo trazido pelos poderosos. É a filosofia e tradição dos homens e do mundo. E o apóstolo Paulo nos avisa a ter cuidado justamente com isso, a ter cuidado com esses poderosos que trazem essas mentiras, que trazem esse engano. Lá em Colossenses 2,8, ele adverte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Note que fala aqui, meio de filosofias e vãs sutilezas. Note que é algo sutil. É algo que, se você não perceber, não prestar atenção, como o apóstolo Paulo fala, se você não ter cuidado, essas sutilezas vão achar um lugar na sua mente, no seu coração, e farão um efeito. Era o que Isaías fala, que o caminho que eles estavam traçando era fruto da mentira dos poderosos, que vem trazer essas vãs sutilezas, esses rudimentos, essas filosofias e essas tradições. Ah, mas o mundo está fazendo isso. O mundo sempre foi assim, porque são os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse é o problema que Oséias tratava lá no Velho Testamento, e é o mesmo problema que o apóstolo Paulo tratava no Novo Testamento, cerca de 2.000 anos atrás, e é o mesmo problema que eu trato. Veja bem, eu aqui me comparando com o profeta Oséias, o apóstolo Paulo, mas é o problema que ainda é contemporâneo hoje. Você sabia que Deus não muda? Você sabia que a palavra de Deus não muda? Você sabia que o ser humano, a mente, o coração do homem não muda? Não muda. Ah, porque hoje em dia nada. O homem sempre foi rebelde, o homem sempre quer andar no seu próprio caminho, traçar os seus próprios passos. Pode mudar um bocado de coisa, mas no cerne da questão, no coração do homem, existe essa rebeldia, esse desejo de seguir o seu próprio caminho. Por isso que hoje falamos sobre não confie no seu próprio caminho. Então hoje nós vamos ver o que é o caminho, qual é o caminho certo, como andar nele. E já que estamos no tema caminho, já que estamos falando sobre a verdade, ou no caso a mentira que é trazida pelos poderosos, Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é o meu caminho, não é o seu caminho, não é o nosso próprio caminho, mas o nosso caminho é Jesus. E sabemos que um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus.
Pastor, você está se batendo na palavra de Deus. Estou se batendo, vou estar batendo até ficar calejado. A palavra de Deus é Jesus. Você não pode seguir Jesus e não seguir a palavra de Deus. Você não pode amar a Jesus e não amar a palavra de Deus. Você não pode conhecer Jesus e não conhecer a palavra de Deus. Porque os dois são uma coisa só. Só a mesma coisa. Você não tem como separar esses dois. Então vamos ver o caminho certo. Primeira coisa, não ande, não confie no seu próprio caminho, mas devemos andar no caminho certo. Não no nosso próprio caminho, mas no caminho certo. Então, olhe comigo o versículo 12 de Oséias 10. Que diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Então, o caminho certo, já para colocar a coisa para fora, o caminho certo para o crente sempre inclui servir a Deus. Sempre. Pastor, eu não sei o que eu devo fazer, qual o caminho? Sirva a Deus. Porque não existe servir a Deus e andar no caminho errado, ou vice-versa. As duas coisas estão interligadas. Então, se nós não estamos ativamente, constantemente servindo a Deus, nós não estamos no caminho certo. Não interessa o que você está fazendo na sua vida, não interessa qual os caminhos está traçando, não interessa a direção que você está indo. O mais importante é, se no seu caminho, se você não está servindo a Deus, então aquele caminho não é o caminho certo. Pode ser o seu próprio caminho. Você pode estar indo muito bem financeiramente, estou trabalhando, fazendo muito dinheiro, comprando muita coisa, parabéns. Eu estou conquistando promoções, estou crescendo profissionalmente, parabéns. Eu estou indo para a academia, estou ficando musculoso, cadê o nosso... Ah, está ali, tá? Mas não está servindo Deus? Não está no caminho certo. Não interessa o que você está fazendo. Se você não está servindo Deus, você não está indo no caminho certo. Ceifai para vós em justiça. Nós precisamos estar semeando, nós precisamos estar plantando. Para quê? Para poder ceifar. Semeei para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Então você não vai colher se você não plantar. É como o Tiago fala, vocês não têm oração respondida porque vocês não oram. E quando oram, vocês pedem errado. Aí reclama, pastor, Deus não responde minhas orações. Bom, se não ora e quando ora errado, então, qual a surpresa? A mesma coisa aqui. Temos que semear para colher. E se nós não estamos semeando e colhendo, e o contexto aqui, claro, não é você plantar abacaxi, banana, macaxeira. Aqui é você semear e você colher, você plantar, você colher na obra de Deus. Nas coisas de Deus, na economia de Deus, em serviço a Deus. Então nós precisamos semear, precisamos ceifar. Agora, o que seria semear o quê? Diz aqui, semeai para vós em justiça. O que seria semear em justiça? Justiça, quando você vê justiça aqui, não está falando da justiça que nós temos em Cristo, onde a justiça de Cristo é imputada a nós, e nós nos tornamos justos, consequentemente salvos, porque a justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. Não é essa a justiça? Essa é a justiça nossa, a justiça que nós devemos ter. Note bem, a salvação não vem da nossa justiça, a salvação não vem das obras, Efésios 2, 8 e 9. Salvação não vem das obras, ela é por meio da graça, por meio da fé, não vem das obras, é dom de Deus. Então, essa justiça não é justiça para eu ser salvo, é justiça de uma vida que está plantando, que está servindo, que está fazendo coisas corretas que agradam a Deus. É fazer o que é certo, é servir o próximo, é pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos acima de tudo, além de obedecendo a Deus, estamos servindo ao próximo. Estamos fazendo um grande serviço, estamos fazendo uma grande obra em prol do nosso vizinho, do nosso próximo. E quem é o nosso vizinho? Toda pessoa que Deus coloca na sua vida. Pode ser o seu vizinho, literalmente seu vizinho que mora no outro lado da rua que você mora. Pode ser um vizinho que você encontrou numa praça, na rua, como saímos ontem. E encontramos pessoas totais estranhos que nós conversamos, abordamos, damos um panfleto e tentamos abrir uma conversa, se nos permitirem. O que é isso? Estamos servindo aquelas pessoas. Não há serviço maior do que levar o Evangelho, como ter a vida eterna, como estar no céu um dia, depois da morte. Não há serviço maior do que esse. Então é justamente aqui que semear em justiça é você amar o próximo, ajudar o próximo, é você agradar a Deus, você viver uma vida honesta, íntegra, dar bom testemunho. Tudo isso é semear o quê? Semear justiça. A sua justiça, a minha justiça.
Repetindo para que ninguém se confunda, não é justiça para eu ser salvo, tá? Não, eu vou viver uma vida justa para eu merecer ir para o céu. Isso nunca vai acontecer, porque o critério para você ir para o céu, através das suas obras, das minhas obras, é perfeição total. Ou seja, independente de quantas boas obras você tenha, uma má obra, um único pecado desqualifica tudo que você jamais fez ou vai fazer de justo na vida. Mas pastor, isso é impossível. Eu sei, por isso que a Bíblia fala, não há um justo nenhum sequer. Por isso que a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus está dizendo isso, ninguém merece ir para o céu. Deus está dizendo isso, não precisa ficar chocado. Então quer dizer exatamente isso, ninguém merece ir para o céu. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio merecer por nós o que nós não podemos merecer por nós mesmos. Então essa justiça não é essa justiça de salvação, é a justiça de uma vida que agrada a Deus, que dá um bom testemunho, é uma vida que que ilumina o mundo e que salga a terra. Essa é a justiça. Isso que é semeai para vós em justiça. Note que fala semeai para vós. O lucro e o ganho, quando nós semeamos, é nós mesmos. Se eu falar assim, semeai para vós batata doce. Diz o irmão, tem batata doce, né? Irmão, semeai para vós batata doce. Quando aquelas abençoadas batatas doces ficarem no ponto, quem vai degustá-las? Irmão, então plantai para vós. Não é plantar para mim, plante para você. Plantai para vós. Por quê? Porque o lucro, o ganho, a bênção vai ser de quem plantou. Então semeai para vós. Por quê? Quem vai colher é você. Quem vai colher sou eu. Então aqui está dizendo, semeai para vós em justiça. O lucro, o ganho vai ser de quem semeia. No caso, nós que semeamos. Então nós semeamos em justiça, agora diz aqui, e colhei segundo a misericórdia. Por que fala isso? Semear injustiça, tudo bem, a gente entende. Semear fazendo coisas corretas e tal e coisa, tudo bem. Mas por que eu colher segundo a misericórdia? Colher segundo a misericórdia é o seguinte: sem misericórdia ninguém colhe nada. Sem a misericórdia de Deus, você pode semear, você não vai colher nada nunca, jamais. Então nós semeamos injustiça, mas nunca perdendo vista que nós semeamos, que nós ceifamos e colhemos em misericórdia. Deixa eu ilustrar aqui com um versículo escrito pelo profeta Jeremias, inspirado por Deus, é claro. Lamentações 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja bem, o único motivo que eu e você não somos consumidos, destruídos, condenados, é uma só: as misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa, é por isso, o motivo que nós não somos consumidos, destruídos, a causa disso é as misericórdias de Deus. Então quando fala ceifar segundo a misericórdia, é justamente isso. Nós não merecemos ceifar nada. O irmão pode até plantar batata, mas ele não merece colher batata. Não merece. Por que não merece? Irmão, diga uma coisa, além de botar a batata no chão, o que você faz? O que alguém faz aqui para fazer a batata crescer? Nada. Nada. Eu sempre acho interessante quando vou lá para as terras do irmão André, lá em União. Você vai lá, ele fala, pastor, não é só eu não, qualquer um que for lá, quem já esteve lá na Terra Santa lá, pois é, a gente teve lá também, irmão já teve, né? Quem saiu de lá de mão vazia, levanta a mão. Não sai, irmão. Não, você sai carregando um saco com banana, batata doce, inhame, macaxeira. Como é que ele faz? É interessante, ele pega uma enxada, pega um saco, vamos lá. Ele vai lá, cava o chão e vai tirando. Uma fartura impressionante. Tudo cresce. Diga uma coisa, quem faz aquilo crescer, quem faz aquilo brotar, quem faz aquilo desenvolver, é Deus.
É a misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada daquilo, mas Deus é misericordioso. Cada batida do seu coração, cada fôlego que você toma, tudo isso é a misericórdia de Deus. A comida que você come, a água que você bebe, a sua vida, cada segundo, cada instante, são as misericórdias de Deus. Então a gente pode semear injustiça até não conseguir mais. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, nós não ceifaríamos nada. É isso que está dizendo. O caminho certo é quando nós vamos semear injustiça, isso é a nossa parte. São coisas que eu preciso fazer. Mas nunca perder vista do fato que é pela misericórdia de Deus que podemos sequer semear, que nós podemos sequer plantar, que nós podemos sequer ter uma noção do que é certo e errado. Do que é verdade, o que é mentira, o que é trevas, o que é luz. Se não fosse Deus que nos iluminasse, nos capacitasse, pela misericórdia de Deus, nós não tínhamos como plantar justiça nem nada. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, e é pela misericórdia de Deus que nós podemos semear em justiça. E a misericórdia de Deus, ela faz justamente isso. Ela nos dá aquilo que ela não nos dá aquilo que nós merecemos. Sabe o que nós merecíamos, se fosse depender de nós? Merecíamos a gente plantar lá uma batata e a batata morrer. Eu plantava um pé de alguma coisa, ele morre. Era eu abri a torneira, não sai nada. Era não caiu uma chuva do céu. Ele fala o quê? A chuva cai para o ímpio e para o justo. O sol se levanta para o ímpio e para o justo. Isso é misericórdia de Deus. Nós temos que manter visto. E esse é o caminho certo. A gente caminhar, andando, sabendo que nós não somos consumidos, salve a misericórdia de Deus, mas que nós devemos estar semeando justiça. Espalhando a palavra de Deus. Com palavras, com nossa vida, sendo a luz da terra e o sal do mundo. Ou vice-versa. A luz do mundo e o sal da terra funciona também. E isso seria andar no caminho certo. Então aqui nós temos o caminho certo. Mas Deus também nos avisa o caminho errado. Deus mostra o caminho errado. O caminho próprio. Olha no versículo 13. E aqui faz uma comparação. Versículo 13. Lavrastes a impiedade e cegastes a iniquidade. Então veja bem, no versículo 12 começa: semeai para vós justiça e cefai segundo misericórdia. O versículo seguinte, o 13, usa a mesma ilustração de agricultura. Em vez de semeai para vós justiça, ele fala lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade. Agora note que, mostrando o caminho certo, no versículo 12 usa semeai para vós. Aqui está dando a ordem, o mandato. Semeai, ceifai. Já no versículo 13, ele está dando a condenação. Ele está mostrando o porquê eles serão julgados. E está aqui um texto diferente no verbo. Lavrastes a impiedade, cegastes. Vocês já fizeram isso. Vocês devem semear, plantar, colher, mas não. Vocês lavraram, vocês cegaram a coisa errada, a impiedade e a iniquidade. A ordem é para semear e cefar. Semeai, cefai. Aí vem a condenação do versículo 13, porque lá, inclusive não é só esses dois verbos, mas fala aqui: lavrastes, cegastes, comestes da mentira e confiastes no seu próprio caminho. É a condenação. Eles já fizeram isso, estão fazendo isso. Eles estão lavrando a coisa errada, cegando a coisa errada, estão comendo do fruto da mentira, que é errado, estão confiando no próprio caminho, que é errado. Então aqui vem a condenação. Então, a condenação é quando nós confiamos no nosso próprio caminho, quando nós acreditamos e aceitamos a mentira que é espalhada pelos poderosos, e nós acabamos lavrando e cegando iniquidade e a impiedade. Esse é o mau caminho. Então Deus aqui no versículo 12 e 13 mostra o caminho correto e mostra o caminho errado, que é o caminho próprio. E por isso que nós não devemos confiar no nosso próprio caminho, como diz aqui na palavra de Deus. Muito bem, ainda no versículo 12 nós vimos o caminho certo, vamos ver agora a preparação para o caminho certo. O caminho certo é esse. Como é que eu ando nesse caminho? Vamos ver agora. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo misericórdia. Aí continua mais uma vez o mandato. Lavrai
o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Então nós temos 3 ordens: semeai justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Então nós temos 3 mandatos aqui. E a preparação para o caminho correto, ele começa com o lavrar. Antes de plantar, é preciso lavrar o campo. Pastor, o que é lavrar o campo? É lavar o campo? Não, não é lavar, é lavrar. É diferente. Lavrar no dicionário fala assim: revolver e sulcar a terra com arado. É você revirar a terra e você fazer ou uma trincheira, dependendo do que você está plantando, ou uma trincheira, ou um montezinho, um monte, tá? Aquela fileirazinha, tá? Aí tem coisa que você planta na trincheira, tem coisa que você planta no montinho, mas enfim, isso seria lavrar, é uma preparação. Se você não preparar o solo, você não vai ter uma boa colheita. Se você simplesmente chegar lá com a semente e sair jogando semente assim, o que vai acontecer é o que houve na parábola do semeador. Que ele saiu jogando, umas caíram no caminho, outras caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos. Vem cá, que semeador é esse que está semeando no caminho? Que semeador é esse que está semeando nas pedras? Por que tem pedra no campo? Por que tem espinhos no campo? Bom, ali são as sementes que caem fora da terra preparada. Mas aí fala, aquele que caiu na boa terra. Que boa terra? É a terra que foi sulcada, que foi arada, que foi lavrada, que foi preparada. Então é importante a gente lavrar, porque se nós não lavrarmos, não nos prepararmos, os nossos esforços em semear vai ser como o da parábola do semeador. Vai ter caminho, vai ter rocha, vai ter espinhos, e isso não dá muito certo. Nós queremos ficar na boa terra que foi lavrada, virada, preparada, sulcada. Então existe sim uma preparação. Se nós não ararmos a semente, então a semente não germina, a semente não cresce. Então o primeiro passo, o lavrar, está dizendo aqui é o que? Vamos ler. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Como é que eu lavro o campo? Como é que eu me preparo para semear justiça e para ceifar misericórdia? Primeira coisa, eu busco ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Que tempo? O tempo de lavrar, o tempo de preparar. Você não vai ceifar, ou você não vai plantar e colher antes de lavrar. O lavrar vem primeiro. É tempo de buscar ao Senhor. Então nós temos que, primeira coisa a fazer antes de semear, antes de poder colher, é buscar ao Senhor. Esse é o primeiro passo e, discutivelmente, talvez o mais importante. Porque se você não dá o primeiro passo, ou se você der o primeiro passo errado, ou se você pular o primeiro passo, o resto do processo vai estar comprometido. Então, o caminho certo para o crente sempre inclui e começa com buscar o Senhor. É buscar o poder de Deus. É buscar a presença de Deus. É buscar a direção de Deus. Muita gente diz que semeia, mas eu nunca colho nada, pastor. Eu estou semeando, e eu não colho nada. Por que será isso? Versículo 13. Porque confiaste no teu caminho. Confiaste no teu caminho. Antes de plantar, antes de colher, tem um lavrar. Mas lavrar é o quê? É buscar o Senhor. Confiar no seu próprio caminho é o oposto de buscar ao Senhor. Buscar o Senhor é você querer saber como eu vou fazer isso, o que Deus fala sobre buscar o Senhor, o que Deus quer, o que agrada a Deus, qual o caminho, qual a direção. Se eu não busco ao Senhor, a saber, se eu não lavro a terra, eu já comecei perdendo. Eu já comecei em desvantagem. Por quê? Eu não busquei o Senhor. Por quê? Porque eu não lavrei a terra. E se eu vou semear numa terra não lavrada, uma terra não preparada, voltando para a parábola do semeador, vai ser aquele que caiu nas pedras, nos espinhos e no caminho. Ou vai crescer um pouco e morrer, ou não vai crescer coisa nenhuma, ou vai ser tomada pelos pássaros, que ali representa o diabo. Eu não quero isso. Eu quero aquele que caiu num bom solo e deu muito fruto. Isso que nós queremos. Mas só vai acontecer quando o chão está lavrado e arado, que é o quê? Buscar ao Senhor. Qualquer esforço nosso, se não for buscando ao Senhor, vai encontrar com falha, vai encontrar com derrota, não vai ter êxito. Temos que buscar o Senhor, buscar a mente de Deus, a vontade de Deus.
Então, desse exemplo, anos atrás, a minha vontade, o meu caminho, depois que eu fui salvo, poucos meses depois, eu queria ir para a Espanha, ser missionário. Lá fui eu e a irmã Simone, igual uns doidos. Vamos embora para a Espanha, ser missionário. Era vontade de Deus? Não. Era errado, era pecado? Não, não era errado nem pecado. Eu queria servir a Deus, mas sabe o que eu não tinha feito? Na minha inocência, na minha ingenuidade, eu não havia arado o campo, eu não havia buscado ao Senhor. Eu estava buscando o meu próprio caminho. Veja bem, buscar o seu próprio caminho e confiar no seu próprio caminho nem sempre significa fazer algo errado, pecaminoso. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Eu queria ir e servir a Deus, dar minha vida para começar a igreja, servir a Deus na obra na Espanha. Eu queria fazer isso. Eu cheguei, desembarquei na Espanha. Morei vários meses lá na Espanha, aluguei apartamento e eu ia ficar lá. Só que eu não havia buscado ao Senhor. Não por maldade, por ingenuidade, por imaturidade. Mas às vezes é errado. Às vezes nós propositalmente não queremos saber o que Deus está dizendo, porque vai contra o meu caminho. Mas Deus está dizendo, eu não interesso o que Deus está dizendo, eu quero fazer o que eu quero fazer. Isso é buscar e confiar o seu próprio caminho. E quando nós não buscamos o Senhor, mais uma vez, está fadado a não dar certo. Não vai dar certo, diga agora, não vai dar certo. Como resultado de não buscar o Senhor, não lavrar o campo, eles acabam comendo o fruto da mentira que nós lemos no versículo 13. Recebem e comem o fruto da mentira, que é o engano do mundo, e o pior engano, que é o engano do nosso próprio coração. Esse é o pior engano que tem, porque é o mais sutil, é o mais traidor. Hebreus 3,13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado faz muitas coisas nocivas para nós. Uma dessas coisas, ele nos engana. Ele nos engana. O pecado é capaz de nos convencer que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos caminhando no caminho certo e não estamos coisíssima nenhuma. É o engano do pecado. Note que usa o termo, se endureça. O que é isso? Se endurecer é você ficar teimoso. É você ficar recalcitrante. É você ficar enraizado numa posição, teimando que aquilo é de Deus, teimando que aquilo está certo, e você fica endurecido naquilo. No quê? No engano. O pecado tem essa capacidade. Por isso que devemos brincar com o pecado, não devemos tolerar o pecado, não devemos dar espaço ao pecado, porque o pecado nos torna burros, cegos e surdos. Burros, vou repetir, anote aí, burro, você não sabe o que está fazendo, cego, você não enxerga, e surdo, você não ouve. O pastor fala, Deus fala, o anjo desce e fala, Impressionante. Burro, cego e surdo. É o engano do pecado. Tenhamos cuidado. Busque ao Senhor, fazendo do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele, da vontade dele, na palavra dele. Isso que é buscar o Senhor. Ah não, isso aqui é um livro antigo. É antigo, faz 2000 anos, muito antigo. Não é contemporâneo. Estamos no ano 2025. Isso aqui é um livro muito antigo. Presta não. E eu não gosto, e o mundo não gosta, e o povo olha de lado assim estranho. Então eu vou fazer do meu jeito. Faça isso, pode fazer. Você tem todo o direito e liberdade de fazer isso. Agora não reclame das consequências. Porque não vai dar certo. Você vai comer do fruto da mentira. Você vai comer do fruto do engano do pecado. Eu te garanto que você não vai gostar. Por mais que se confie, por mais que se acredite que o seu caminho, que o meu caminho é o correto, não quer dizer que está certo. Vou dar um exemplo aqui, mais uma vez. Quando eu e a irmã Simone saímos da Inglaterra, fomos para a Espanha, eu estava convicto, 100% convencido que estava fazendo a coisa certa.
Eu vendi tudo que a gente tinha ia comprar apartamento, vendi apartamento, perdi dinheiro na venda, pedi contas do meu trabalho, trabalhava em hotelaria, o meu ex-colega de profissão, perdi demissão, vendemos tudo. O apartamento e tudo, vendemos tudo, fizemos nossas trouxas aí. Fomos embora para a Espanha. Você acha que eu fiz aquilo porque eu achava que estava fazendo coisa errada? Eu estava convicto, eu estava certo que aquilo era a vontade de Deus. Não era. E por mais que eu acreditasse, por todos os meses que eu passei lá, foi, 7, 8, 9, 10 meses, não foi bem um ano, mas foi quase. O tempo todo que eu passei na Espanha, o tempo todo eu estou esperando a vontade de Deus. Deus está me provando, Deus está me testando, é aqui que Deus me quer, é aqui que eu vou ficar. E eu estava convicto, até que um belo dia, conversando com o missionário lá, pastor Roberto Senna, até hoje está lá, ele está velhinho já, com seus 60 anos, sei lá. Tem bem mais do que isso. Então hoje está lá, ele e a esposa dele, a irmã Suzy. Palos de la Fronteira, sul da Espanha, estão lá até hoje servindo a Deus. Ficaram por lá. Ele falou assim: ô irmão, já lhe ocorreu que talvez Deus está fechando as portas porque Deus não quer você aqui na Espanha? Aquilo foi ao mesmo tempo uma luz que acendeu e um chute nas minhas canelas e um tapa no meu ouvido. Sabe o que ele falou? E a partir dali eu comecei a perceber que Deus não queria eu na Espanha. Mas como, Deus, você não quer? Eu estou, como você ousa me recusar? Não foi isso que eu falei, mas foi isso que eu senti. E eu realmente pensei, eu acreditava que eu tinha um chamado na minha vida, e eu tinha, mas aquele episódio foi um balde de água fria tão grande que eu pensei, era uma coisa, mas que Deus não chamou, foi para nada. Foi engano meu, eu me enganei. E eu fui tocar minha vida sem dar muita atenção para entrar no ministério tempo integral, durante muitos anos. Então, por mais que você acredite, por mais que você confie no seu próprio caminho, é o seu próprio caminho. E nós não devemos confiar no nosso próprio caminho, mas devemos o quê? Buscar ao Senhor, lavrar a terra, preparar para poder semear, para poder colher, para semear em justiça, para colher em misericórdia. Tem gente que acha que não, se eu confiar bem muito, se eu estiver convencido bem muito, então, a famosa frase, tudo vai dar certo. Eu digo uma coisa, deu certo tudo para mim na Espanha? Não, foi um desastre. Financeiramente foi um desastre. Eu vendi tudo que eu tinha à perda, o restante eu gastei morando lá, sem trabalhar, não recebi um tostão momento algum, pagando aluguel, feira, conta, tudo. Faça isso por 9 meses, vê o que acontece com as finanças. Deu tudo certo para mim? Não, não deu certo para mim. Lá estava eu, desempregado, sem apartamento, sem nada, vendendo tudo. Poxa, e eu estava convencido. Me diga uma coisa, tudo vai dar certo, nem sempre é verdade. Não adianta você acreditar e estar convencido. Sabe o que vai dar certo? Quando nós semeamos em justiça e colhemos em misericórdia, após ter buscado ao Senhor. Eu confesso, eu não busquei o Senhor corretamente. Gente, eu tinha 3 meses de salvo. Daí me desculpa. 3 meses de salvo. Olhando para trás eu falo, ai, como você era ingênuo. Estou dizendo, era 3 meses de salvo, você larga tudo sua vida, faz as malas e se pica para um país distante. Você está maluco? Eu estava maluco. Só podia ser. Se alguém aqui foi salvo 3 meses atrás, pastor, eu vou vender tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, eu vou largar tudo, eu vou para... Calma, irmão, calma. Você está doido, calma. Foi o que eu fiz. Estava doido, concordo. Mas isso é para ilustrar que só porque você está convencido, que você confia, que você está indo no caminho certo, não quer dizer que você está no caminho certo. Não é um bom termômetro o quanto eu e você estamos convencidos de algo. Isso não é um termômetro. Muito perigoso, aliás. Porque o nosso coração é mau, perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Quer confiar no coração? Confie não. Não faça besteira. Nunca confie no seu coração.
seu coração vai querer levar no seu próprio caminho. Sempre. Por quê? Porque ele é mau e perverso. Não é só mau, ele é mau e perverso. O que é perverso? Perverso é mau que tomou esteroides. Aquele mau que foi para a academia e malhou e ficou pronto. Ele é mau e perverso. E enganoso. Imagine quem o seu coração engana. O seu coração não me engana. O seu coração engana você. O meu coração não me engana. O meu coração engana a mim. E o meu coração e o seu coração, ambos são maus, perversos e enganadores. Quer confiar nele? Você vai andar no seu próprio caminho. E nós não devemos fazer isso. A prova verdadeira não é o quanto você acredita ou confia no caminho, mas é o destino. Eu costumo dizer assim: está gostando do que você está colhendo hoje? Porque o que você colhe hoje é fruto do que você semeou ontem. Então, se você não está gostando do que está colhendo hoje, mude o que você semeia. Como assim? Semeia injustiça? Ninguém vai semear hoje e colher amanhã. Hoje, não. Você pode mudar a colheita amanhã, decidindo o que você vai plantar hoje, agora. Então, se você não gosta do que está plantando, mude o que está plantando. E com o tempo, a sua colheita vai mudar. Mas ficar plantando a mesma coisa, ficar plantando batata. Eu estou cheio de batata, pastor. É batata cozida, é batata assada, é suco de batata, é tudo batata. Eu não aguento mais batata. Então plante outra coisa. Plante pizza, hambúrguer, sei lá. Plante pudim, plante bolo de chocolate. Plante outra coisa. Mas não fique plantando batata e reclamando que só tem batata. Não fique seguindo o seu caminho, colhendo e comendo o fruto da mentira, achando ruim e continuar seguindo o caminho do mundo, o caminho dos homens, da tradição, rudimento desse mundo. Não vai, a colheita não vai mudar. Mude o que você está plantando para mudar a sua colheita amanhã. E essa é a prova, é o destino. E não o quanto você crê. Você pode, sinceramente, estar crendo na coisa errada. Vou dar um exemplo aqui. Esses terroristas islâmicos, eles acreditam que estão fazendo um grande favor para Deus e para eles mesmos, se eles cometerem um ato de assassino em massa e matar crianças e mulheres e pessoas inocentes. Eles acham que isso é servir a Deus e que eles vão então ganhar acesso ao céu e vão ser recompensados com uma eternidade, blá, 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 blá. Eles creem tanto nisso, que eles se vestem com explosivos, vão no meio do mercado, de um ônibus, de uma escola, de um shopping e se explodem. Isso é confiar. Eles têm certeza absoluta que apertou o botão e fez virar em pastel, virar patê, virar fumaça. Eles acham que vão acordar e falar: estou no céu, que maravilha. Oh, que surpresa desagradável eles vão ter. Que depois de cometerem um ato desses e entrar na eternidade sem Cristo, vão estar no fogo queimando no inferno. Ué, mas eu pensei, pois é, só porque você acredita, e no caso dos terroristas, a ponto de se matarem, a ponto de morrer. Esse é o tanto quanto eles acreditam e confiam, só que estão errados, redondamente, completamente errados, mesmo confiando, acreditando e achando que aquilo era o caminho. Então não siga o seu próprio caminho. Que esses coitados de terroristas islâmicos estavam seguindo o seu próprio caminho e pagaram o preço. Então busque ao Senhor, trilhe o caminho certo e não o nosso caminho. Nós vimos aqui o caminho certo, como preparar para ele. Para terminar essa noite, vamos ver o destino. A prova não é o quanto você crê, o quanto você gosta, o quanto você acredita, a prova é o destino. Vamos ver aqui o destino do caminho próprio. Versículo 12 ainda. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Aí termina o capítulo 12.
Então nós devemos trilhar o caminho até que venha e chova. Muita gente tenta por um tempo, uns desistem, outros estão mancando, quase parando, quase desistindo. Não. Devemos que fazer isso, buscar o Senhor até que venha e chova. E até que venha e chova, continuando. Continue plantando, continue buscando, continue lavrando, até que chova. Tem uma coisa, o que a chuva traz para a lavoura? Crescimento, irrigação. Sem chuva, não tem nada. A não ser que você planta cacto e palma, que cresce até no meio do sertão. Mas até que venha e chova. Quem traz a chuva? Quem manda a chuva? É Deus. É Deus. Então, o destino do caminho próprio é um lugar que não vai ter chuva, onde não vai ter crescimento. E quando nós desistimos, quando nós desaceleramos, então nós não vamos chegar no destino do caminho certo, nós vamos chegar no destino do caminho próprio, que é o caminho que nós não queremos ir. Porque só tem dois caminhos. Tem o certo e tem o errado. O problema com o caminho certo é que é um caminho. E o diabo ele tem um objetivo. Ele quer o seguinte, ele fala assim, olha, você pode ir em qualquer direção que você queira, só não vá nessa. Deus fala assim, eu só quero que você vá nessa direção. Jesus falou, eu sou o caminho, singular, artigo definido, o caminho. Só tem um. O diabo fala, eu tenho um monte de caminho. Eu tenho 500 caminhos, pode ir, escolha o caminho que você quer, só não escolha esse. Só não escolha o caminho. Escolha um dos meus muitos caminhos, só não escolha o caminho. Nós temos que entender, o caminho próprio, existem N variedades. Mas o caminho correto só tem um. A verdade só tem uma. O mundo hoje apregoa que existem várias versões da verdade. A verdade não é absoluta, a verdade é relativa. A sua verdade não é igual à minha verdade. Gente, isso é uma loucura, isso não faz sentido, é coisa de doido. Você pensar bem, não faz sentido algum. Mas é o que o mundo apregoa. Não é justamente essa. Não tem verdade absoluta. Deus fala, tem verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade. O diabo vem e fala, escolha várias vidas aqui, ó, tem todo tipo de vida. Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O mundo fala, não, você pode ser espírita, você pode ser dessa religião, você pode ser daquela religião, você pode ser muçulmano, hindu, sikh, taoísta, maoísta, manobrista, pode ser o que você quiser. Todas as religiões levam ao mesmo Deus. Quem já ouviu falar essa besteira? Todas as religiões levam ao Deus. Pois é, essa é a maior asneira espiritual que você pode ouvir. Não faz o mínimo sentido, mas é o que o mundo fala. Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verdade, caminho e vida. Então só tem um caminho certo, e não é o nosso. Não é o nosso. Então busque o Senhor, trilhe o caminho até o destino final. Pastor, está demorando. É, porque não chegou ainda. Mas não desista. Continue. Chega adiante. O caminho errado, no versículo 13, leva a impiedade, leva a iniquidade. O destino, o resultado do caminho próprio, até que parece bom. No começo. É como o pecado. No começo o pecado é bom. Porque o juízo sobre a má obra não vem de imediato, ela demora. Aí a gente pensa que, então, entendeu? Eu não morri ainda, minha casa não pegou fogo, não caiu uma árvore na minha cabeça. Mas calma, que a conta vai chegar. No começo, tudo parece muito bem, tudo parece muito bom,
Nós caminhamos para a iniquidade, caminhamos para a impiedade. E aqui fala, plantou o quê? Plantou aquilo, a impiedade, aquilo que não é de Deus. Impiedade é o oposto de piedade. O que é piedade? Piedade é você ser como Deus, é ter o caráter de Deus, é ser próximo a Deus. Mesma coisa com o ímpio. Impiedade, o ímpio, você é contrário a Deus. Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade vem de ser desigual. O que é equidade? Equidade é igual. Iniquidade é quando você não está igual a Deus. Deus fala isso, mas você está... Não. Deus fala que isso é errado. Não. Isso é certo. Não. Você não está na mesma página que Deus. Você não está concordando com Deus. É iniquidade, é falta de igualdade com o que Deus diz. Deus diz uma coisa e você diz, não quero isso. Eu não acredito assim. É iniquidade, você não está igual com Deus. É impiedade. Mais uma vez, você não tem o caráter de Deus. Você não está seguindo as coisas de Deus. É impiedade, é iniquidade. E sempre que caminhamos o nosso próprio caminho, vai ter o quê? Iniquidade e impiedade. É o que plantou, é o que lavrou. Por quê? Porque está no próprio caminho. Então, quando anda no próprio caminho, é justamente plantar e colher impiedade e iniquidade. E quando nós andamos no nosso próprio caminho, é o que nós estamos fazendo. E toda iniquidade, toda impiedade pede o juízo e a mão de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Sempre. É uma lei que ninguém escapa. É como a lei da gravidade. Você pular do 5º andar, você vai se esborrachar no térreo. Não, mas não tem mais. Não tem que discutir. Você não é exceção. Pulou o térreo, só veio. Se você é exceção ou não. O salário do pecado é morte. A morte física, morte espiritual, a morte das suas finanças, a morte dos seus relacionamentos, a morte da sua felicidade, a morte da sua carreira, a morte... Morte é o quê? É o oposto de vida. Em vez de ter uma vida abundante, uma vida dinâmica, morte. Deus não quer que você tenha morte. Deus não veio para trazer... Jesus não veio para trazer morte. Ele veio para que tenhamos uma vida, e uma vida o quê? Abundante. Que é o oposto de morte. Oséias, para resumir, todo mundo ficou contente. Que bom, pastor. É verdade? É verdade. Estamos aterrissando. Oséias veio para profetizar a um povo rebelde e teimoso. Pense no povo teimoso. O versículo 7 de Oséias 11 descreve esse povo ao qual Oséias pregava. Diz assim Oséias 11:7: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha que interessante agora. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Veja só. Ainda que chamam ao Altíssimo. Quer dizer isso? Eles oravam e clamavam a Deus. Mas era tudo superficial e provavelmente quando a coisa estava feia. Eles chamavam ao Senhor. Oh, Deus nos ajude. Oh, Deus ajudava. Obrigado, Deus. Valeu, até a próxima. Mas ninguém o exaltava. E eles tinham essa propensidade, essa inclinação a desviar-se de mim. Deus falando. Ainda que chamam ao Altíssimo. Nenhum deles o exalta. Então ninguém quer saber em exaltar a Deus, em obedecer a Deus, em agradar a Deus. Só queriam Deus quando a coisa estava ruim, quando a coisa estava complicada. Eles iam para Deus, oh Deus nos ajude. Deus ajudava. Ninguém o exaltava, ninguém... Não havia isso. Será que parece que nos dias de hoje as pessoas só têm Deus na boca, mas não no coração? Buscam a Deus, mas ninguém o exalta. Buscam a Deus porque querem alguma coisa, estão com algum problema, alguma dificuldade, aí correm para Deus. Mas ninguém está interessado em exaltar Deus, em agradar a Deus. Porque o ser humano tem uma propensidade
uma inclinação para se desviar de Deus. Não sejamos assim. E essas pessoas aqui seguiam a mentira, seguiam o engano, como muitos fazem hoje. E muitos fazem isso sinceramente. Mas eles estão sinceramente errados. Então não sejamos assim. Não façamos isso, não repitamos o erro. E não confie no seu próprio caminho.